Olá pessoal, oi gente boa, queridos amigos e irmãos, boa noite, Deus abençoe. Que bom estar hoje com vocês nesse primeiro encontro desse novo ano, 2022. Hoje, dia 2 de janeiro, nosso culto, nossa celebração online, é claro, né? Através do YouTube, do Facebook, da Quarta IPA. Nosso momento de culto, nosso momento de estarmos buscando a presença de Deus, louvando o seu nome, glorificando a pessoa do Senhor, os seus feitos, as suas obras, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, a sua providência diária na nossa vida. E a certeza que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus assim o saiba e tenha direção para isso. Então é um ano que nós começamos com a certeza da presença do Senhor, saudando a todos os amigos, os irmãos, aqueles que estão conosco aqui em Araraquara, ou mesmo fora da nossa igreja, irmãos de outras comunidades, amigos nossos, queridos, alguns parentes. Sejam todos muito bem-vindos. Deus os abençoe. Prazer em estar com vocês. Estamos iniciando esse primeiro culto, nosso primeiro culto online ainda, né? Já que nós teremos presencialmente, domingo que vem, já o retorno, né? Dia 9 de janeiro, o retorno ao culto presencial lá nas dependências da igreja e, é claro que continuando a transmissão pela internet. Deixar um abraço então para todos vocês, um prazer enorme estar aqui agora, depois desse final de ano, né? Não tivemos culto de passagem de ano, mas com certeza cada família, cada irmão, dentro das possibilidades, esteve com seus queridos, com seus familiares, muitos, como foram narrados para mim, muitos pela primeira vez depois de quase 2 anos de pandemia, e enfim, é a realidade que nós estamos agora já vivenciando, né? Que Deus possa nos dar um ano realmente abençoado, um ano de renovo, um ano de transformação, um ano que nós estamos pedindo a Deus realmente um grande avivamento pessoal da nossa vida, não só no sentido de você ter um avivamento, como se diz, espiritual, mas um avivamento na sua vida, né? Que seja um tempo realmente de renovo, de restauração, um tempo onde você possa realmente buscar as promessas de Deus na sua vida e que nós possamos, como igreja, como comunidade, né, como corpo vivo do Senhor, estarmos interagindo, estarmos juntos, cada um na sua função, com seus dons. É claro que muitos ainda estão despontando, né, estão começando, mas nós louvamos a Deus porque a comunidade, a igreja é assim, caminhando dia a dia, na graça do Senhor, crescendo na fé, conhecendo a palavra de Deus e principalmente nos comprometendo com o reino do Senhor, através do evangelismo, através do trabalho social, através da obra de Deus integralmente, em qualquer lugar que estejamos, com o nosso testemunho pessoal. Que Deus os abençoe. Amém? Nossa saudação. E nós vamos iniciar esse momento, já começamos, né? Lendo a palavra de Deus de forma devocional. Eu tenho um salmo aqui para compartilhar com vocês, que é o Salmo 111. Leremos na nova versão transformadora, né? NVT. Eu vou ler aqui com vocês ou para vocês, né? Fica a critério de vocês estar acompanhando aí na versão que você tem. Se você tem NVT ou a NVI, é muito próxima. A revista atualizada é aquela que nós usamos habitualmente, né? Que também, com certeza, traz o texto sagrado para a gente. Salmo 111. Acharam? 111. Nos diz assim: Louvado seja o Senhor. De todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Por exemplo, hoje, né? Como são grandiosas as obras do Senhor. Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela a sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. É um tripé, né? A glória de Deus, o amor de Deus, a providência de Deus, né? Continua no verso 4. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. É um Deus de aliança, né, irmãos? Mostrou seu poder ao seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo o que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis. São verdadeiros para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. Aliança com Deus através da pessoa de Jesus. Dá para você pegar certamente o que o salmista está dizendo, profeticamente, né? Termina o último versículo, que é o 10,
nesse Salmo 111, dizendo então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Na outra versão está o princípio da sabedoria, né? É o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Mostram bom senso. A palavra de Deus pontuando a necessidade de sermos homens e mulheres, sim, avivados no nosso espírito, né? Com a certeza da presença do Senhor na nossa vida, o poder do Espírito Santo, mas não abrindo mão nunca de que com esse mesmo poder nós temos a necessidade de sermos pessoas de bom senso, sabendo escolher boas escolhas, termos boas decisões diante das coisas que vivemos na nossa vida. Então que Deus seja glorificado, né? Louvado seja o Senhor, como diz o Salmo no verso 1 do 111, de todo o meu coração darei graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nós adoramos a Deus, queremos orar com vocês e queremos depois compartilhar um cântico espiritual que teremos sendo conduzido para que nós agora também, mesmo pela net, cantemos juntos. Amém, irmãos? Vamos orar. Sim, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esse tempo precioso, Senhor, desse primeiro domingo, ó Deus do ano, hoje dia 2, te agradecemos porque o Senhor nos dá a bênção, Pai, do renovo da tua justiça, de termos oportunidade, de termos tido oportunidade, Senhor, que quem sabe para muitos, de revermos pessoas que amamos, de revermos queridos, parentes, alguns amigos, provavelmente, ou mesmo aqueles, Senhor, que não puderam sair de casa, mesmo aqueles que tiveram por razões de saúde, Senhor, que estar mais, talvez, isolados, ou mesmo, ó Deus, aparentemente sozinhos, com certeza tiveram a oportunidade de receber a bênção da tua companhia, o consolo do teu amor e a bênção, ó Deus, do toque do Senhor nas suas vidas. Obrigado porque em todos os momentos, sejam quais forem as circunstâncias, o Senhor nunca nos abandonou. Te agradecemos por esse primeiro domingo, te agradecemos pela vida da tua igreja, pela vida de todas as famílias representadas aqui, ó Deus, conectadas conosco através da internet. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos filhos, pelos nossos meninos e meninas, pelas crianças, ó Deus, te agradecemos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, ó Deus amado, e queremos sim te agradecer pelo dom da vida, vida eterna que há em Cristo Jesus, sabendo que é um presente, que foi e é o maior presente que ganhamos não só nesse Natal, mas que faz parte da nossa vida a cada dia mediante a fé. Obrigado, a Deus, por esse tempo, fica conosco, receba a nossa gratidão, receba a nossa oração, a nossa oferta, enfim, ó Deus, aquilo que estamos ofertando ao Senhor, não só recursos que podemos assim fazer por fidelidade ao nome do Senhor, mas acima de tudo o nosso coração ofertado na tua presença. Fica conosco, tem misericórdia de nós. Te agradecemos, te louvamos por esses momentos. Aceita a nossa adoração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos adorar a Deus. Entre conosco agora, junto e cantemos. Amém? Vamos lá. Aleluia, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Não há nada melhor, Senhor, que estar na tua presença, do que te contemplar, ó Deus, a beleza da tua santidade. Os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam em ti, Senhor, sobem com asas como águia. Eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar.
asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cantando alegremente, cantando de coração ao coração de Deus. Amém, irmãos? Aproveito nesse momento para saudar a todos que estão chegando e também para dizer o seguinte, que nós estamos retornando aos trabalhos presenciais a partir do próximo domingo e ainda essa semana que passou, vocês repararam, né? E essa que entra agora, nós também não estamos com os trabalhos meio de semana. Esse recesso aí de 14, 15 dias é um recesso já tinha sido pensado em função de todas as circunstâncias que vivemos, né? Ainda pandemia, final de ano, recesso, pessoas que eventualmente não estão aqui, viajaram, né? Embora não são tantos que viajaram como em outros tempos, mas pessoas que estão ausentes, outros que estão recebendo seus queridos aqui também na cidade, nas suas casas, já que agora por conta até da vacinação em massa que está havendo e tudo, nós estamos tendo um trânsito muito grande. É claro, irmãos, eu sempre recomendo, né? Cuidado e zelo nunca é demais, então sempre uso de máscara, manter sempre a higiene das mãos, tomar cuidado com aglomerações, especialmente quando você não está no ambiente da família, então isso é extremamente importante. Enfim, por todas essas razões, e até por conta de que nós teríamos poucas pessoas também até nesse período de transição de ano, nós fizemos esse recesso, retornando com tudo, né? Retornando com muita alegria e expectativa já para o próximo domingo, dia 9, nas dependências da igreja, lá na Rua dos Estados, 157, na 4ª IPA, a Escola Bíblica Dominical às 9 horas, para as crianças, para os adolescentes e jovens e para os adultos também. Lembrando que nós começamos às 9 horas da manhã e todos são cordialmente convidados a estarem conosco lá. Período precioso de palavra, de louvor, que nós temos tido sempre ao final da nossa EBD. Né? Das 9 até 10 e pouco, nós estamos encerrando os trabalhos. E também, à noite, às 19 horas, nosso culto, nossa celebração de louvor ao Senhor, culto de adoração a Deus. 19 horas também lá na igreja, culto que é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook também igualmente. Então vocês todos são convidados a estarem colocando na sua agenda todas essas situações. E durante o transcorrer desse ano, né, que nós estamos vivendo, já novo ano, com certeza outras atividades, outros ministérios, outras realidades da igreja, Deus assim permitindo, estarão retornando, né? Trabalho com casais, né? O trabalho do coral, que Deus permita que nós voltemos logo, né? E também trabalho com jovens, enfim. Temos ministérios aí que precisam ser reativados. Trabalho com homens, né? Não esquecemos da nossa rede de homens, reativando depois de todo esse período paralisado. Então que Deus seja glorificado em todas essas coisas. Amém? Deixar esse recadinho rápido com vocês e dizer que nós temos um momento agora de você, antes de louvar o Senhor com mais um cântico, você também falar com Deus através da palavra. A palavra de Deus nos diz que nós temos que tomar cuidado com as chamadas raízes de amargura. Diz assim a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Forte, né? Capítulo 12 de Hebreus, versos 14 e 15. O 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O pecado, queridos, é isso mesmo. É fruto muitas vezes da sedução que nós deixamos que aconteça na nossa vida, fruto muitas vezes do egoísmo, fruto muitas vezes do orgulho exacerbado, fruto da nossa, muitas vezes, paralisia, aparentemente, né? Paralisia espiritual. Todas as coisas que nos levam a nos afastar de Deus, certamente são coisas que nós podemos sim dizer que são pecados e que têm muitas vezes danificado o nosso coração, têm nos feito ficar com a alma abalada e muitas vezes ficamos como que achando que estamos esquecidos pelo Senhor. Na verdade, Deus nos ama, é por causa desse amor restaurador, abençoador, perdoador, é que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter cuidado com as raízes de amargura, ter cuidado com as coisas que podem nos prejudicar e especialmente nos levar a ficarmos tão amargurados, né? As raízes são aquelas que, interessante que as raízes, quando pensamos em raízes, são raízes que captam o alimento e que faz crescer a árvore, né? Pense bem nisso, as raízes são aquelas que captam o alimento e faz crescer a árvore. Então, na verdade, queridos, os problemas da nossa alma são causados
pelas raízes do pecado. Resumindo, é isso. Então nós podemos sim ter a certeza que num momento como esse você pode pedir ao Espírito Santo que identifique qualquer situação que está no teu coração, para que você seja agora livre. Você tenha a iniciativa de entregar nas mãos do Senhor, dizer: Senhor, esse peso, esse lastro não me pertence, não é mais meu, é do Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Aquilo que eu preciso fazer em termos práticos, me ajuda a fazer, de perdoar ou de pedir perdão, né? Diante dos homens, diante de qualquer pessoa, começando aí pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Que Deus assim possa nos dar direção e que a confissão de pecado seja sempre um instrumento de bênção na sua vida. Não apenas como um ato litúrgico, mas como um ato de bênção, um ato de libertação, um ato de reconhecimento de que nós somos pecadores e que precisamos do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo seu amor, pelo seu perdão. Sim, ó Deus, nós concordamos com a tua palavra, nós dizemos sim que precisamos de ti, nós queremos, Senhor, ofertar a ti, ó Deus, o nosso coração, mais uma vez, e queremos, ó Deus, te louvar, te agradecer, te engrandecer pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia na nossa vida, diariamente, dioturnamente, a cada instante, Senhor, em todos os momentos que temos vivido. Sabemos, Pai, que muitas vezes nós passamos por surpresas na vida, por coisas que nós nunca talvez esperássemos que acontecesse, por decepções, por aborrecimentos, ó Deus, por dores, por questões de saúde, por questões financeiras, ó Deus, muitas vezes. Às vezes podemos até entender que pode ser por precipitação nossa, por ignorância, mas acima de tudo, ó Deus, porque tantas vezes nos deixamos seduzir pelas circunstâncias. Pai Santo, tem misericórdia de nós, que nós possamos também nos lembrar que o teu amor, ele cobre multidão de pecados, como diz tua palavra. Louvado seja o teu nome por essa promessa. Nós queremos te agradecer sim pelo teu perdão restaurador, porque sabemos que o sangue de Jesus é sobre nós. Obrigado pela vida da tua igreja, pela vida dos amigos, ó Deus, de cada irmão, dos nossos irmãos mais velhos, da terceira idade, dos nossos queridos que estão em casa, muitos se tratando da saúde. Lembramos dos enfermos, ó Deus, que o Senhor visite com o teu bálsamo cada um deles, ó Deus, no seu lar, na sua cama, onde eles estiverem agora, com teu amor, com tua graça e usando pessoas abençoadoras na vida deles também. Pai Santo, obrigado porque podemos falar contigo, receber o alívio e receber o perdão, para que nós possamos agora, Senhor, estarmos libertos para adorar o teu santo nome e ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Receba a nossa gratidão, louvado seja o teu nome. Te declaramos o nosso amor por ti, hoje e sempre, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Nós vamos louvar a Deus com essa canção. Junte-se a nós, cantemos ao Senhor. Uma coisa só, meu desejo
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus podemos estar juntos aqui. Eu quero convidar vocês para um tempo da palavra, para um tempo de buscarmos a Deus em oração e também pela palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração pedindo direção de Deus para essa hora. Mas você pode deixar aberto já a sua Bíblia, por favor, na profecia de Isaías, capítulo 54, versos 2 e 3. Isaías, capítulo 54, versos 2 e 3. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer, oferecer a Ti agora, Deus, a nossa vida, o nosso pensamento, nossos ouvidos, a nossa atenção, nossos olhos, para que possamos ser iluminados pela Tua palavra, confortados, ó Deus, por ela, e desafiados, ó Deus, a uma vida de fé, de dependência e de ação, ó Deus, diante da nossa vida, uma vida, ó Pai, de proatividade para o Teu reino, Senhor, para que possamos estar proclamando quem é Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos queridos que estão junto conosco nessa transmissão, que o Teu nome seja glorificado e que a Tua palavra agora seja, ó Deus, abençoadora, como sempre ela foi nas nossas vidas e diante de cada um de nós. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Eu falei para vocês Isaías capítulo 54, versos 2 e 3, que nos diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Verso 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Você prestou bem atenção? Versos 2 e 3 de Isaías capítulo 54. Se você estava abrindo a Bíblia ainda, ou se você já leu, preste atenção. Faça uma segunda leitura com mais atenção ainda, dentro do contexto que nós vamos depois explanar para os irmãos. Alarga o espaço da tua tenda, verso 2. Estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. É uma leitura assim que, num primeiro momento, se a gente não olhar o contexto, nós falamos, nossa, mas que leitura espetacular, levanta a alma da gente, levanta a moral da gente, a gente poderia dizer, né? Mas a Bíblia, queridos, não é um livro para levantar nossa moral. A Bíblia é um livro que nos fala de princípios que nós podemos usá-los na nossa vida ou não, vivê-los ou não. Vai depender da nossa atitude em relação àquilo que não só lemos, mas que entendemos e que é clareado na nossa mente, no nosso entendimento, e que passa para a nossa vida por inteiro, para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, quando a gente olha um texto desse, sem um maior estudo, a gente poderia ficar muito animado, ficar, nossa, mas é uma promessa maravilhosa de Deus. Tudo dentro de um contexto. O contexto aqui é muito claro, quando nos fala claramente que a humilhação e a restauração de Jerusalém, lembrando que eles estavam saindo do cativeiro, Isaías está pronunciando, até com o capítulo 54, você vê lá em cima, diz, o futuro glorioso de Sião. Quem é Sião? Sião é o povo de Deus, é o povo de Israel. Não é assim? Então, a humilhação e restauração de Jerusalém é expressa com uma série de imagens, como diz todo esse capítulo, gente, de grande força poética, né? Fala da mulher estéril, que será mãe de uma grande multidão, por exemplo, né? Também fala daquela, que foi desamparada, mas que agora está sendo restaurada, essa mesma pessoa, né? Fala também que será novamente desposada pelo Senhor, nos versos 4 e 5, quer dizer, o próprio Isaías 54 vai falar em muitos momentos, em outros lugares, que o Senhor é meu marido, o povo de Israel falando, né? O Senhor é meu marido, dizendo que Deus é aquele que sustenta, aquele que provê todas as coisas, mas ao mesmo tempo sabemos que o nosso Deus é o nosso Pai. Ele nos disciplina e nos chama como filhos. Então, e ele mesmo fala, ai daquele que mexer com um dos meus ungidos. Quer dizer, há toda uma visão muito clara de que quando Deus chama alguém e confirma essa pessoa com o selo do Espírito Santo, essa pessoa é do Senhor,
não quer dizer que é um passaporte para o pecado, passaporte para você não ter problemas e para você ficar dando risada a vida toda. Não é isso. Mas é uma convicção de fé que você está seguro nas mãos do Senhor e que nada, absolutamente nada acontece sem que Deus tenha um propósito na tua vida, na tua família e nas coisas que as tuas mãos pegam. Ou seja, por onde você passa e aquilo que você faz e onde você atua. Então sabemos, irmãos, que esse é um trecho poderoso da palavra. Mas há um contexto aqui, eu queria deixar com vocês, especialmente, eu vou ler mais uma vez para você guardar, e depois nós vamos esmiuçar esses 2 versículos aqui como uma palavra de vida para nós. Diz aqui claramente, né? Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. É bem claro, como se fosse uma casa, né? Uma grande cabana, uma grande tenda que está sendo armada ali, né? Depois ele fala, por quê? Por que isso? Porque transbordarás, crescerás, né? Seria essa visão, para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas, ou seja, os lugares ermos, os lugares onde não há evangelho, onde não há nada que seja comunicado sobre a palavra de Deus. Ou seja, Deus chama um povo para ser um povo missionário. Eu tenho para mim, queridos, que aqui nós temos algumas condições e algumas promessas nesses 2 versículos. A palavra de Deus é sempre assim, né? Se abrirmos o coração, se estivermos na sua presença, aí o Senhor então fará o quê? Dará bom futuro, nos abençoará, nos perdoa, nos salva, nos segura. É simples assim, queridos. A gente sempre coloca, o mundo coloca, Deus é bom, Deus é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para aqueles que são dele, para aqueles que creem, para aqueles que são chamados, escolhidos, eleitos, ou seja, que os que creem. Nós não queremos dizer que somos melhores do que ninguém, e não somos. A questão é que nós temos um chamado de Deus para que possamos realmente, queridos, cumprir aquilo que Ele tem para nós, como povo dele. Não mais como uma pessoa individual, mas nós todos juntos fazemos uma unidade que, mesmo tendo uma diversidade tão grande de pessoas, de dons, de talentos, de maneiras de agirmos ou de sermos com os nossos talentos, Deus permite que nós sejamos uma ajuda mútua, né? Essas 3 palavrinhas, né? Unidade, na diversidade e com mutualidade, ou seja, auxílio mútuo. E veja como é que é verdade, dizendo que Deus aqui está nos provocando através das palavras do salmista, falando que o povo de Deus tinha sido humilhado, passando por aquele cativeiro, mas agora Deus está num processo de restauração com eles. E eu creio firmemente, em nome de Jesus, que nós também precisamos e estamos num processo de restauração. É constante isso, e muito mais agora, vivendo o que estamos vivendo, queridos, nesse período de pandemia, nesse período de vacinação, nesse período da economia tentando voltar, claudicante, tantas pessoas que perderam tanta coisa, tantas coisas aconteceram, tantas pessoas queridas que ficaram pelo meio do caminho, não só por causa da saúde, mas até pessoas que hoje não estão mais congregando conosco, ou por qualquer razão estão tristes, chateadas, amarradas ali, precisando de serem libertas, serem avivadas, serem despertadas. E a palavra de Deus nos fala isso. A primeira coisa que ele fala aqui no Isaías 54, olhando para a palavra de Deus, pelo menos nesses 2 versículos, 4 entendimentos, 4 chaves para você ter a certeza de que Deus tem chamado você para fazer parte desse renovo da sua justiça na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Primeira coisa que ele fala, alarga o espaço da tua tenda. Não é o que ele fala lá? Alarga o espaço da tua tenda. O que ele está querendo dizer aqui? Na verdade, irmãos, é ocupar mais espaço. E como é que você ocupa mais espaço? Quando você amplia a sua capacidade de compaixão. Quando você amplia a sua capacidade de realmente chegar nas pessoas. Então, alarga o espaço da tua tenda. Cabe mais gente. Não é no sentido só físico, no sentido concreto. Nós temos que ser, a cada dia, pessoas que possam caber pessoas na nossa vida, como se diria, né? Existem pessoas que são tão fechadas, estão vivendo no seu egoísmo de uma forma tão profunda que não cabe nada na sua vida. Não cabe outras pessoas, não cabem outros relacionamentos, não cabem outras amizades. E, infelizmente, às vezes não cabe nem
o fato de a gente estar junto numa comunidade onde a gente possa trazer outras pessoas. Nós parece que ficamos, em algum momento da nossa vida cristã, querendo viver no nosso quadradinho ali e que ninguém venha, de alguma maneira, nos incomodar. Por isso que ele fala, alarga o espaço da tua tenda, quer dizer, alarga o seu coração. Misericórdia é isso, gente. É Deus alargando o seu coração na nossa miséria. Misericórdia de Deus, lembre disso, decore isso. Misericórdia de Deus é Deus alargando, né, o seu coração, o coração dele, né, coração de Deus, na nossa miséria. E isso ele faz. E ele está nos conduzindo e nos chamando, através das palavras de Isaías, nessa profecia da restauração do povo de Deus, que é a nossa restauração também, dizendo, alarga o espaço da tua tenda. Ocupe mais espaço, ocupe lugares onde não há pessoas fazendo. Ocupe, de repente, na tua casa, o lugar de alguém que ora, que perdoa, que abençoa, que chama, alguém que anima, alguém que busca, alguém que traz junto com você. É isso que Deus está falando. Alarga o espaço da tua tenda. E nesse ano de 2022, a primeira palavra é essa, alargar os espaços. Não só físicos, né? Que a igreja cresça, que nós tenhamos pessoas ali que adorem a Deus, que sirvam ao Senhor, que queiram ter os seus ministérios, exercendo os seus dons, seus talentos, interagindo respeitosamente, amorosamente com cada um, com seus talentos e com aquilo que elas podem fazer, muitas vezes até melhor do que a gente. Como existem coisas que só nós podemos e sabemos fazer. Então, essa é a realidade. Primeira, alarga o espaço da tua tenda. Mas em segundo lugar, ele fala uma coisa muito interessante. Estenda-se o todo da tua habitação. Estenda-se o todo da tua habitação. Interessante. O que é isso? Se por um lado eu vou ocupar mais espaço, em segundo lugar eu preciso também ter mais cobertura. Se eu alargo o espaço, imagina agora você alargando o espaço, você fazendo mais cômodos na sua casa, na sua propriedade, lá na chacrinha que você tem, fazendo um cômodo, ou mesmo imaginando na nossa mente que você está aumentando a sua casa, porque você tem mais terreno, você vai precisar fazer uma coisa ali, o que é? Botar cobertura em cima. Não existe você fazer uma casa que não tenha telhado, não é assim? Então, a ideia é que estenda-se o todo da tua habitação. O que espiritualmente isso quer dizer para a gente, querido? Quando você estende esse todo espiritualmente, se por um lado nós somos chamados para ter mais compaixão, a capacidade de aumentar a nossa compaixão com as pessoas, também somos chamados para que possa se estender como igreja, e você, igreja, realmente o que? O serviço voluntário, a intercessão, a contribuição, a comunhão, a nossa comunicação, todas essas coisas estão aqui. Estenda-se o todo da tua habitação. É ter uma cobertura maior no trabalho, no serviço. Quantas pessoas que poderiam estar fazendo muito mais e não fazem, talvez ou por um comodismo, ou talvez até porque se achem inaptas, que não podem fazer. Deus prepara, quando Deus chama, Ele vocaciona, Ele abençoa, Ele faz com que a gente possa realmente fazer a obra dEle com simplicidade, e nós vamos ganhando experiência, vamos tomando gosto, vamos fazendo, claro que primeiramente por obediência e amor a Deus, mas também por amor à comunidade, às pessoas. Então, quando a palavra de Deus nos diz aqui, estenda-se o todo da tua habitação, Ele está dizendo assim, que a igreja precisa de você e de mim no serviço voluntário. Apresente-se para servir a Deus os ministérios, né? Esse ano aqui nós estamos precisando eleger mais 2 diáconos para a igreja, talvez até reeleger ou eleger irmãos que já estão lá, mas pessoas que sirvam ao Senhor, membros da igreja. Estou dando como um pequeno exemplo prático, né? Serviço voluntário. E mais do que isso, intercessão. A igreja precisa de intercessores. Talvez você seja uma dessas pessoas que não pode sair de casa, porque está cuidando de alguém que está doente, porque você está mesmo talvez impedido pela enfermidade, ou mesmo por qualquer outra razão, pela distância, quem sabe, nem sempre você pode estar. Deus possa estar chamando, pode estar te chamando para ser um intercessor, alguém que está na retaguarda, buscando a presença de Deus, colocando-se na brecha espiritual, pela igreja, pelas famílias, pelas pessoas, além da sua família, além das suas demandas pessoais. Ou seja, intercessão, contribuição, queridos. Eu não sou daqueles pastores que ficam falando toda hora desse assunto, mas é importante, quando ele fala estenda-se o todo, essa cobertura, nós precisamos de uma cobertura maior de contribuição também. Nós, que eu digo, a igreja do Senhor, né? Para que possamos alcançar mais pessoas, para que possamos ter mais condições e recursos
para que possamos receber as pessoas também, não só em termos de dependências, mas chegarmos aonde essas pessoas estão, levando aquilo que elas precisam, fazendo um trabalho social realmente sério, do Senhor, de Deus, algo poderoso, que com certeza quando você alcança a necessidade de alguém, você está ganhando a atenção dessa pessoa, né? Como disse o nosso irmão querido missionário, pastor Tiago, no domingo que esteve conosco agora em dezembro, que num dos trabalhos, tantas frentes que ele tem feito lá em Moçambique, com a sua família, com a sua esposa, que é quando você tem um projeto social no sentido de promover que a pessoa ela mesma possa ter a sua subsistência pelo que ela faz com as mãos, plantando, tendo uma horta, ou mesmo fazendo uma criação de peixes, o que for. Quando você abençoa o estômago dessa pessoa, as condições dela, você ganha dela toda a atenção para que você possa pregar o Evangelho. Pode ser uma estratégia, mas é uma estratégia abençoadora. E aí entra exatamente a contribuição. A contribuição não só financeira, mas com a sua vida. Fica o desafio aqui para que você, que não tem sido um contribuinte fiel, né, a cada instante, a cada mês, você possa assim fazer. E com certeza você vai ver diferenças na sua vida. Não se trata de troca com Deus, se trata de você exercer a tua fidelidade, porque Deus nunca deixou de ser fiel conosco. Amém, irmãos? Também a comunhão, estreitarmos comunhão, amizades verdadeiras, a capacidade de fazer amizades genuínas. É uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? E por último, a possibilidade de nos comunicarmos, ou seja, a comunicação. Tudo isso é estender o todo, tudo isso é ter maior cobertura. Então passamos por 2 estágios, né? Alargamos os espaços e agora estendemos o todo. Mas há uma terceira. Ele fala aqui claramente no versículo 2 ainda, ele fala, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, mais 2. Mas antes de eu falar dessas últimas 2, note que ele fala uma palavrinha aqui, após os 2 primeiros argumentos. Veja comigo no verso 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Tem uma ressalva aqui que é importante dizer. Não impeças. Esse povo, o povo de Deus tinha sido humilhado, estava saindo de uma humilhação. Deus produzindo na vida deles agora um processo de restauração. Todo o processo de restauração muitas vezes pode ser doloroso, mas ele é benéfico, ele é curador, ele tira toda a ferida, ele tira toda a infecção, digamos assim, para que você possa ter agora a limpeza, né? E ter agora novamente a saúde restaurada, não só física, mas espiritual. É o que Deus estava fazendo com o seu povo no passado, e ainda hoje Ele faz com a sua igreja, comigo e com você, com aqueles que creem, com aqueles que estão buscando o Senhor, que estão chegando, que estão vindo. Não impeças. Em outras palavras, que nós não sejamos, irmãos queridos, pedra de tropeço para ninguém. Que não sejamos aqueles que às vezes não estamos fazendo, mas às vezes parece que ficamos numa posição de impedir que outros façam. Em algum momento, talvez por uma atitude nossa, por uma incompreensão, ou mesmo talvez por um pensamento equivocado que tenhamos, ou por ter que talvez nos magoamos ou nos chateamos por alguma situação. Não impeças. Deixa o canal livre, deixa o canal limpo, né? Então, você só pode alargar o espaço, estender o todo, e agora somos chamados a não impedir que isso aconteça. Para quê? Para que os últimos duas chaves de compreensão dessa bênção de Deus na restauração possa ser compreendida por mim e por você. Ele diz então, após não impeças, alonga as tuas cordas. O que é alongar as cordas aqui, queridos? É você ir mais longe. É ir mais longe. Já recebeu esse tipo de desafio na sua vida? Já existem até propagandas por aí, né? Quando você... Já vi propagandas por aí, já faz tempo, não vou lembrar exatamente igual como é que era, mas é mais ou menos o teor da propaganda que se fazia sobre certos produtos, sobre certas iniciativas. Era, se você vá mais longe com tal produto, né? Vá mais longe se você adquirir tal equipamento, vai mais longe se você tiver habilitado, tiver estudado, tiver feito alguma especialização, você vai mais longe. O ir mais longe é caminhar, é ir para frente, como se fala na linguagem popular entre nós, né? Então, alonga as tuas cordas. Em outras palavras, vá mais longe. Tenha coragem, confiança. Essas 2 palavrinhas estão aqui conosco. Alongar as cordas e ir mais longe, irmãos, exige coragem e confiança. Coragem para ousar no nome de Jesus, para a glória dele
e para que o reino dele seja realmente expandido através do testemunho da sua fé. E com confiança, com plena certeza de que se você está fazendo a obra de Deus diante do Senhor, Ele cuida, Ele zela, Ele sustenta, Ele abre portas, Ele prepara, Ele nos dá retaguarda. E ao longo do ministério da sua vida pessoal, como pai, como mãe, né? Como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem, na comunidade, na igreja, fora, da onde você está, servindo a Deus com a sua vida, você vai ter a certeza de que você vai mais longe. As coisas vão começar a acontecer, outras possibilidades chegarão às tuas mãos. É sempre aquela conta que bate. Quanto mais você se coloca nas mãos de Deus, mais Deus coloca situações nas suas mãos para que você seja usado. Mas não são só atribuições e tarefas, mas mais responsabilidade. Com certeza Deus vai nos dar, mas junto com a responsabilidade, Ele vai nos dar toda a retaguarda que precisamos. Por isso a necessidade de alongar as cordas. Alongar as cordas é ter realmente a coragem, a confiança de fazer aquilo que Deus quer, segundo a sua vontade, é ir mais longe, queridos. E por último, ele diz aqui no final do verso 2, e firma bem as suas estacas. Firma bem. Ou seja, você vai estar melhorando a qualidade daquilo que realmente você é e daquilo que você pode fazer. Firmar bem a estaca, porque ele alargou o espaço, preparou melhor o terreno, fez ali as paredes, colocou a cobertura, estendeu-se, né, o toldo, e depois alongou as cordas para poder segurar, pensando que aqui é como se fosse uma tenda, né? Então você aumentou o tamanho, colocou cobertura, esticou as cordas para dar firmeza, e agora ele diz, firma bem as estacas, além de alongar as cordas. Em outras palavras, melhorar a qualidade. E isso aí a gente pensa a respeito daquilo que a gente crê, queridos. Conhecer mais a nossa fé, conhecer mais as doutrinas bíblicas, qual nós professamos, né? Nós somos cristãos, né? Como tantos cristãos estamos espalhados pelo Brasil, mas somos cristãos num caso específico, você sabe disso, da igreja presbiteriana. E nós temos uma doutrina bíblica muito clara, muito nítida, confortadora, abençoadora, né? Absolutamente clara a respeito daquilo que cremos e que devemos ter posições claras a respeito daquilo que temos, ou seja, convicção de fé, sabendo, né? Você está num determinado lugar fazendo algo, você tem que conhecer bem aquilo que você faz, né? Se você está trabalhando para alguém, você precisa conhecer bem a pessoa com quem você trabalha, ou o produto que você vende, ou a mão de obra que você faz. Conhecer bem. Estou dando como exemplo no sentido de que se você tem a convicção que Deus está te colocando ali para ser uma bênção, então firme bem as suas estacas, melhore a qualidade, estude mais, saiba mais, procure mais, né? Na evangelização, no viver pela fé, né? Na convicção, gente, compromisso pessoal, é ter a certeza de que nós, na medida em que firmamos bem as nossas estacas, nós estamos firmando a nossa fé. Nós não estamos nos deixando mais levar como deixávamos antigamente por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de aparente coisas boas por aí, que muitas vezes tem apelos em nome de Deus. Então nós temos que estar hoje absolutamente conscientes que Deus nos chama para esse novo ano, para esse desafio de 2022. Temos a convicção que nós devemos alargar o espaço da nossa tenda, estender o toldo da nossa habitação, alongar as cordas e firmar bem as nossas estacas, queridos, porque é nesse lugar, nessa tenda, nessa casa, que é a sua vida, que é o seu ministério, que é o seu chamado, que Deus vai encher com a sua presença, que Deus vai descer com a sua misericórdia e que Ele vai, acima de tudo, equipar você para que você possa, através do Espírito Santo, fazer a obra do Senhor. Esse é um desafio maravilhoso que nós queremos deixar para a sua vida e que você não deixe de realmente ter essa convicção de que, na verdade, você é alguém que pode fazer muito mais e ser muito mais do que você foi até agora. Por isso que o ano 2022 é um ano que realmente promete muito e, pensando nisso, pedir a Deus restauração, um avivamento, porque isso só acontece. Na verdade, eu estarei pronto para poder fazer aquilo que Isaías está dizendo. E se você vai agora acompanhar comigo a finalização dessa palavra, o verso 3, ele diz o porquê de tudo isso. Você acompanha comigo? Depois de todos esses passos,
depois de alargar o espaço, estender o toldo, depois de alongar as cordas e firmar bem as estacas, ele diz, por quê? Verso 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Aleluia, aleluia. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não é só uma bênção que vem para você, você vai abençoar outras pessoas também. E haverá realmente abundância da graça de Deus na sua vida, restauração do Senhor, o perdão de Deus e a certeza de que nós somos conduzidos pelo nosso Pai. Que Deus te abençoe, te desafie e que você não seja apenas, faça parte dessa história, quem sabe dessa história de restauração, não só da nossa igreja, mas da sua vida, apenas assistindo as coisas acontecerem, mas que você possa fazer parte dessa história como alguém que está participando, se colocando nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus assim te abençoe, que Deus te dê um ano realmente inovador, abençoador, restaurador, e que possa a tua vida, as tuas palavras, o teu semblante, enfim, você, possa ser uma grande bênção nas mãos do Senhor, aonde Ele te colocar, começando na tua casa, na tua família, aí dentro de onde você está, né? No seu ambiente familiar, e também na obra de Deus, na casa do Senhor, quem sabe lá na Quarta IPA. Amém? Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, queridos. Nós vamos encerrar orando e em seguida nós vamos cantarmos, né, um cântico de adoração a Deus. Um cântico, na verdade, eu diria que é um cântico mais do que uma adoração. É um cântico que certamente vai nos levar a ser transformados, já que nós falamos hoje sendo transformados através daquilo que passamos, né? Restaurados e transformados. E esse cântico que nós vamos cantar é o 336, que fala transformação. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. E aí o cântico, não são apenas duas estrofes, o coro diz, Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Que seja então também esse cântico, digamos assim, uma cereja do bolo, né? Desse final de palavra, que isso possa estar confortando e desafiando o teu coração. Vamos orar. Pai, te agradecemos, te louvamos por esse tempo, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, sobre cada querido que está aqui acompanhando, sua família, seus amigos e aqueles que estão próximos. Que a tua bênção venha sobre cada um e que em nome de Jesus, esse ano de 2022, seja um ano, ó Deus, sim, de desafios, de restauração na vida de todos nós, da Igreja do Senhor, e que nós não tenhamos nenhum receio, nenhum medo, ó Pai, de realmente estarmos alargando o espaço, estendendo o nosso toldo, ó Pai, sabendo que nós podemos ter as cordas alongadas e especialmente firmando bem as nossas estacas, ou seja, abrindo o nosso coração para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida do teu povo. Fica conosco, receba a nossa gratidão. Obrigado por essa hora. Nós te louvamos, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Uma grande semana abençoadora. Até domingo que vem lá na igreja, se você puder estar conosco. E agora vamos cantar essa canção, Transformação. Louvemos ao Senhor. Até mais, queridos. Um grande abraço.